nessa noite eu tenho uma palavra para o coração de vocês, amém? É uma palavra assim bem... Na verdade, eu coloquei o tema nessa mensagem de... Qual que é o tema? Sou intolerante? Pergunta para o seu irmão assim, você é intolerante? Aleluia. 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 A gente tem ouvido tanto a respeito disso, sim ou não? O que hoje você mais ouve é, você é intolerante. Você é intolerante, né? E baseado nisso, eu quero nessa noite entender um pouquinho isso aqui com vocês à luz da Bíblia. Eu nunca quero trazer especulação para vocês. Qualquer coisa que eu ensinar aqui nesse altar, que eu não conseguir fundamentar na palavra, você, ao descer, você pode me procurar. Eu tenho humildade para aprender com você. Amém? Mas tudo que nós ensinarmos aqui vai estar fundamentado na palavra. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler um pouquinho sobre a carta à igreja de Tiatira. Aleluia. Nós sabemos que foram escritas aqui várias cartas, para 7 igrejas, e Tiatira é uma dessas igrejas. E nós vamos ler, pode colocar aqui para nós, Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Amém? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço. Se você pode marcar isso aí, marque. E a sua perseverança, as qualidades daquela igreja. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então nós temos uma palavrinha ali, tolera. Nós vamos entender um pouquinho o que essa palavra, por que essa palavra está aí. Mas olha que coisa interessante. Essa carta é escrita à igreja, como todas as igrejas, e ele traz ênfase às qualidades daquela igreja. Observa, querido, que ele reconhece que aquela igreja tinha o quê? Aquela igreja tinha amor. Aquela igreja era uma igreja de amor, amém? Aquela igreja também era uma igreja da fé. Glória a Deus. Aquela igreja era uma igreja da fé. Aquela igreja era uma igreja do serviço e da perseverança. Aquela igreja tinha obras, aquela igreja fazia trabalhos sociais. E ele vai dizer: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, o Espírito de Deus aqui, inspirando João, ele não deixa de trazer as qualidades daquela igreja: fé, amor, perseverança e obras. Querido, você queria congregar numa igreja como essa? Eu queria congregar numa igreja como essa. Uma igreja boa, uma igreja que prega a fé, uma igreja que prega o amor, uma igreja que prega os serviços através das obras, servindo a comunidade, servindo as pessoas. Mas apesar de todos os acertos dessa igreja, nós observamos aqui que o Espírito de Deus não deixa de pontuar aonde aquela igreja precisava alinhar, aonde aquela igreja precisava se ajustar. Então, o Espírito Santo vai dizer no versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O que significa a palavra tolerar? Conceder, permitir, deixar, permitir que alguém faça o que deseja, não reprimir, deixar sozinho, desistir ou deixar ir.
Então, quando ele estava dizendo que essa igreja estava tolerando, estava dizendo que essa igreja estava permitindo, que essa igreja não estava combatendo, que essa igreja estava cedendo aos ensinos e à influência dessa mulher, que a Bíblia a chama de Jezabel. Ela não era Jezabel, mas ela é comparada com uma Jezabel da antiga aliança, por causa daquilo que ela estava fazendo. E hoje, à luz da palavra, eu quero mostrar isso, né, para que possamos entender e compreender aqui algumas verdades, e depois vamos entrar realmente na mensagem. Eu quero construir aqui algo com você. Você está aqui comigo? Você ama a palavra? Deixa eu ler algo aqui para você. Embora segundo os padrões mundanos, Tiatira fosse a menos conhecida das 7 igrejas de Apocalipse, ela se destacava pelo grande número de corporações, de ofícios, relacionados especialmente a tecidos e armaduras, que nela prosperava. A influência desses sindicatos na vida civil era considerável. Rigorosamente todo mês, eles patrocinavam refeições comuns para os seus membros, banquetes que envolviam adoração ao imperador romano, com divindades padroeiras locais e frequentemente imoralidade sexual. Então, o contexto aqui desta cidade, né, o contexto econômico dessa cidade era um contexto importante. Se destacava ali o ofício, né, da fabricação de roupas através de tecidos e armaduras, e era uma cidade que prosperava dentro dessa área. E aqui, o que eu estou pegando aqui é um pano de fundo, né, que você não vai encontrar isso na Bíblia. Fala que nessa cidade eram promovidos ali pelas altas sociedades, né, pelos líderes daquelas empresas, representantes ali daquela sociedade, festas, e nessas festas se envolviam cultos a um imperador romano, com divindades padroeiras locais. Frequentemente acontecia também o que? Imoralidade sexual, orgias eram frequentes nessas festas, e muitos cristãos, para não ficar de fora da sociedade, para não perder talvez o seu emprego, para não perder a influência, eles acabavam indo nessas festas, e eles acabavam se envolvendo. Talvez eles não estavam ali praticando as mesmas coisas, mas eles estavam sendo envolvidos, eles estavam ali comungando daquele ambiente, participando daquele ambiente promíscuo. E esse ambiente estava influenciando a igreja. E a Bíblia fala que esta mulher que se dizia profetisa, ela estava influenciando a igreja, ela estava ensinando a prostituição, ela estava seduzindo a igreja. E além de fazer todas essas coisas, querido, a Bíblia mostra, querido, que essa mulher, ela estava sendo tolerada. Essa mulher não foi repreendida. Os ensinos dessa mulher não estavam sendo confrontados. Alguém estava tolerando, alguém estava aceitando, alguém estava admitindo a ação desta mulher ali na igreja de Tiatira. Queridos, não se acomodar a essas práticas pagãs colocava alguém em significativo risco econômico, talvez para não perder o emprego, talvez para não perder o contato com pessoas influentes naquela sociedade. Os cristãos estavam se envolvendo nessas festas pagãs. Deixa eu dizer algo para você: não podemos andar de mãos dadas com o sistema desse mundo. Estamos aqui para ser sal, estamos aqui para ser luz, e Jesus, Ele nos orienta dizendo: tende sal em vós mesmo. Querido, porque nós não podemos perder a capacidade de salgar. Nós não podemos perder a nossa luz. Aonde você chegar, você tem que ser sal. Você tem que ser luz. Jezabel, agora a Jezabel mesmo, para que a gente entenda, porque aqui está falando de prostituição, e talvez você está entendendo prostituição só no sentido de relação sexual ilícita, fornicação, mas aqui,
Na carta escrita, ele está falando também, querido, de adoração a ídolos. Está falando de prostituição. E quando nós vamos para a antiga aliança, nós vamos ver que quando Deus falava de adultério, Deus falava de prostituição, a ênfase que os profetas davam a esse ensino era adoração a outros deuses, era aliança com a cultura de outros deuses, de outros povos. Quando nós observamos Oséias, né, ali naquele relacionamento com a sua esposa, quando ele casou com a sua esposa e manteve-se fiel com ela, e ela abandonou ele, foi para a prostituição, ele foi lá, pegou a sua esposa novamente, cuidou dela, deu para ela dignidade novamente, ela foi e fez a mesma coisa. Deus estava mostrando para aquele povo que era assim que ele se sentia, quando aquele povo virava as costas para ele e ia adorar outros deuses, se prostravam diante do sistema e da cultura desse mundo. E a Bíblia disse que esse rei de Israel, por nome de Acabe, ele foi seduzido por essa mulher, ele casou com essa mulher, e essa mulher começou a influenciar diretamente o governo desse homem, e ela começou a influenciar diretamente. E qual que era a influência dessa mulher? Ela tinha intenção de acabar com o culto ao Senhor e introduzir o culto e adoração a Baal. Embora Jezabel não tenha conseguido o seu intento, ela instigou o seu marido, o rei Acabe, a levantar um altar a Baal na casa que edificara em Samaria e fazer postes ídolos, provocando a ira do Senhor. 1 Reis capítulo 16, versículo 31 em diante você vai encontrar, pode colocar aqui depois e para o pessoal anotar. Eu não tenho tempo de ler, mas eu vou dar aqui os endereços para você conferir. Então essa mulher começou a influenciar Acabe, ela começou a trazer uma influência sobre o seu marido, e ele era quem? O governante de Israel. Ele estava ali para liderar o povo, ele estava ali para direcionar o povo, ele estava ali, querido, para conduzir o povo, e a influência dessa mulher começou a trazer o quê? Primeiro, acabar com os cultos a Deus, arrancar a adoração e a centralidade do povo a Deus. Essa mulher começou a perseguir os profetas de Deus. Essa mulher começou a introduzir um culto e uma adoração a Baal. Ela tinha cerca de 450 profetas que comiam na sua mesa. Baal tinha cerca de 400 profetas que estavam ali para quê? Para representá-los, profetas. Total de 850 falsos profetas, que estavam ali para roubar a centralidade de Deus, que estavam ali para roubar o culto a Deus e introduzir o culto a Baal. E esse homem, ele foi cedendo a essa pressão de Jezabel, ele foi cedendo a essa pressão espiritual, e ele começou a construir altares em nome de Baal, e era um homem que governava e que liderava o povo de Deus. Você está aqui comigo? Queridos, agora eu faço questão de ler, vai comigo para 1 Reis, nós vamos encontrar um registro aqui, e eu quero mostrar para você, querido, que em toda a história da Bíblia, você vai encontrar profetas, homens de Deus, líderes espiritual, que num momento como esse, o espírito deles se perturbava. Esses homens, eles não conseguiam ficar quietos diante disso. O espírito desses homens se perturbavam e eles se tornavam intolerantes a esse tipo de coisa. E por causa disso eram perseguidos. E por causa disso, se fosse no contexto de hoje, eram chamados de fascistas. Por quê? Porque eles não concordavam com aquele conjunto de ideias. Ideologia é um conjunto de ideias. Eles se posicionavam, porque eram homens que estavam ali para representar os céus e para trazer a influência dos céus para a terra. Você está aqui comigo? Vai orando em espírito aí, porque o que eu estou trazendo aqui hoje é forte. Me ajuda aí. 1 Reis, no capítulo de número 17, eu quero começar com você no capítulo de número 17, e você vai entender a importância
a sua importância aqui na terra. Você vai entender a importância do profeta na terra. Você vai entender, querido, que lá no Egito quem governava era Faraó, mas quem direcionava era José. Ele estava lá na cadeira, mas quem determinou como ia funcionar as coisas era José. Pega isso no seu espírito, porque quem tinha aliança com Deus era José. E nós precisamos entender essa diferença do governo do homem e do ofício profético, da liderança espiritual influenciando o governo. Há muitas pessoas, há muitos comentários hoje de pessoas assim: pastor, por que só se fala em política? Pastor, por que os pastores não pregam o evangelho? Querido, nós estamos pregando o evangelho, vamos estudar a Bíblia. Pastor, política e cristianismo e religião se mistura, querido, então nós temos que arrancar da Bíblia, porque está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. O que nós precisamos perder é a nossa ignorância de sermos como papagaio, só fala o que ouve, e irmos para a fonte e saber o que está escrito. Porque muitas das vezes ficamos questionando, ficamos se opondo aos líderes espirituais, aos homens de Deus que se posicionam para orientar o povo, mas nós mesmos estamos falando coisas que ouvimos e não sabemos o que a Bíblia diz a respeito. Você está aqui? Diga: Deus é bom. Diga: Deus me ama. Diga: Deus está cuidando de mim. Olha que coisa tremenda. Quando Deus percebeu aquela situação, entenda, querido, porque quando aquele povo agora se volta para Baal, se volta para adorar outros deuses, sabe o que eles estavam fazendo quando eles escolhiam? Sacrifício a Baal. Baal mandou a chuva, então as primícias vai para quem? Para Baal. A gratidão vai para quem? Para Baal, porque Baal fez o quê? Mandou a chuva. A gratidão vai para Baal, porque Baal é o Deus do sol, Baal é o Deus do fogo. Eu acredito que Deus ficou olhando lá e falou assim: é assim? Então é Baal o Deus de vocês agora? Então vem cá, profeta, capítulo 17, põe para mim, 17, versículo 1. Ora, Elias, o tibista em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha. Agora o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo aqui, querido, um confronto espiritual. Satanás estava afrontando a Deus. Nós precisamos entender essas coisas. Deixa eu abrir um parênteses, querido. O que está acontecendo no Brasil é muito mais profundo do que você possa imaginar. Existe uma afronta contra o nosso Deus, existe uma afronta contra o povo de Deus. Você está aqui comigo? Ali, querido, estava se afrontando o próprio Deus. Então Deus levanta um homem, e esse homem fala: sobre a minha palavra não chove mais. E aí depois disso, sabe o que acontece? Não chove. Por 3 anos não choveu. Esse homem foi caçado. Esse homem foi chamado de intolerante. Quando esse homem se apresenta diante do rei, na hora certa, sabe o que o rei fala com ele? É você o perturbador de Israel? É você o intolerante? Não tem um lugar que Acabe não mandou procurar Elias. Não teve uma nação que ele não mandou, uma cidade. Ele queria a cabeça de Elias, mas a Bíblia diz que Deus escondeu Elias. Ele não conseguiu encontrar Elias, e ele só conseguiu encontrar Elias quando Deus falou para ele assim: agora vai e se mostra a Acabe. Sabe por quê? Foram 3 anos e meio sem chover, o povo estava morrendo, não tinha água, o povo não estava comendo, havia uma crise, não por falta de dinheiro, mas por falta de chuva. Vem comigo, no capítulo 18, coloca aí para nós, no capítulo 18, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. O que você está vendo aqui? Uma conexão dos céus com a terra através de quem? Do profeta. Nos dias de hoje, através de quem? Da igreja.
Diga assim: eu sou a conexão dos céus com a terra. Aleluia, aleluia. Você precisa saber quem você é em Cristo, você precisa saber o que você carrega, você precisa saber quem você é, o que você tem. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais, você não vai reinar, você já está reinando. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que todos aqueles que recebem da abundância da graça, reinarão em vida. Então começa a receber, porque ela está disponível. Aleluia, que coisa tremenda. Depois dessa palavra, a Bíblia diz que Elias vai, e aí não dá tempo de eu ler, mas depois você lê o texto em casa. Elias vai, e como Elias havia percebido que se tratava, querido, de um lugar onde os ensinamentos de Jezabel, presta atenção, as mentiras de Jezabel precisava ser confrontado, o que ele faz? Ele se apresenta a Acabe e fala assim: pega todos os 850 profetas de meia tigela, pega esses falsos profetas aí, leva eles até o monte, leva também o povo, e vai você também, toda a sua cúpula, porque eu quero me reunir, eu quero ter uma audiência com vocês. E a Bíblia diz que Elias vai. Queridos, se você for ler o texto, eu vou ler alguns versículos aqui para você entender. A Bíblia diz que quando chegou no Monte Carmelo, a partir do versículo 16, aleluia, diz assim: então Obadias se dirigiu a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo um perturbador de Israel? Aí ele respondeu: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todo Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se dirigiu ao povo e disse, aí, deixa eu parafrasear aqui, acontece aquela situação que você já acontece. Elias mandou o povo organizar o altar, e Elias falou assim: vocês vão fazer primeiro, pode fazer porque vocês são muitos, eu vou dar liberdade para vocês, organiza o altar. E ele havia mandado preparar o altar, colocado o holocausto, mandou fazer um rego, encheu de água. Olha aí a ironia dele, não tinha água. 3 anos sem chover, o que o cara manda colocar água? Aí você vai entender daqui a pouco. E a Bíblia diz que ele deu liberdade, pode agora clamar o Deus de vocês, porque o negócio aqui é o seguinte: o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Sabe por que o povo estava concheando em 2 pensamentos? O povo não sabia quem ouvir, o povo não sabia a quem que eles iam ouvir para ser direcionado. Querido, em todo o contexto da Bíblia você vai estudar, de tempo em tempo o diabo tenta trazer confusão. A Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, o diabo estava trazendo ali uma confusão, mas a Bíblia diz que Elias estava ali, querido, para tirar a confusão. O povo estava cocheando em 2 pensamentos, e a Bíblia diz que naquele momento, aquele povo fez lá os seus sacrifícios e começaram a clamar, e a Bíblia diz que eles clamaram a manhã toda. A Bíblia diz que eles se cortavam, e eles diziam: Baal, Baal. Eles acreditavam no que eles estavam fazendo. Você sabia que tem muitas pessoas, e aí entra Gálatas capítulo 6, que nós precisamos suportar, principalmente aqueles que estão no mundo, que não conhecem a palavra, que estão tão convictas, mas convictamente enganadas, porque a Bíblia diz em Efésios, que o Espírito que atuava na nossa vida, agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho. Então tem pessoas muito enganadas, aquele povo estava enganado, tanto é que eles começaram a se cortar e fazer sacrifício a Baal, porque eles acreditavam, por influência de Jezabel, por influência daquele governo, que Baal era sim um Deus verdadeiro, e que todo aquele ensino de Jezabel procedia de uma divindade. E eles ficaram a manhã toda. Elias deu um espaço a maior, chegaram ao sacrifício da tarde, mas nada aconteceu.
E aí olha que coisa interessante, isso aqui eu faço questão de ler. 1 Reis capítulo 18, olha a motivação do coração de Elias. Aleluias. Quando você vai para o versículo 36, diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Olha a motivação. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, olha o reflexo, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Queridos, por causa desse profeta intolerante, e daqui a pouco eu vou te mostrar o que é ser intolerante, por causa desse profeta que resolveu arriscar a sua própria vida, por causa desse profeta que não se prostrou diante daquela influência maligna de Jezabel, aquele povo reconheceu que eles estavam errados, aquele povo reconheceu que só havia um verdadeiro Deus. Agora, queridos, entenda algo, a idolatria, ela estava destruindo aquele governo. A idolatria corrompeu o coração de Acabe. A idolatria, ela corrompeu a gestão daquele governo, ela corrompeu a influência que seria da parte de Deus para abençoar aquele povo, foi roubada pela influência dessa mulher maligna. A doutrina de Jezabel era uma doutrina que ensinava algo bom, né, com aparência, né, algo mal com aparência de bom, né? Era algo que aparentemente era bom, mas por trás havia uma estratégia do mal. Agora, olha para você ver, Deus levanta o profeta Elias para combater esse espírito do engano e do falso ensino que essa mulher estava trazendo. E por causa disso, essa mulher, ela já estava perseguindo os profetas, ela queria extinguir todo tipo de adoração a Deus. E o que ela faz? Ela persegue Elias, ela queria a cabeça de Elias, ela começa a perseguir Elias a tal ponto, queridos, que no momento ali de pressão, Elias na sua fraqueza, ele fugiu daquela mulher. Só que é interessante que Deus, quando percebeu que Elias já estava meio cansado, Deus falou assim: cara, eu vou levantar alguém no seu lugar. E Deus pega Eliseu, e Deus levanta Eliseu, e Deus dá uma missão para Eliseu. Sabe qual que era a missão de Eliseu? 1 Reis capítulo 19, versículo 16, para você ver como que Deus trata a idolatria, como que Deus tratava esse tipo de coisa. A Bíblia diz que Deus fala para Eliseu assim: você é meu profeta, mas você vai ungir um rei, você vai ungir um cabra macho, você vai ungir um homem de coragem, você vai ungir Jeú para rei de Israel. A Bíblia diz que Jeú era o comandante militar do rei, quando Acabe estava ali reinando, Jeú era um dos seus comandantes, e a Bíblia diz que ele foi escolhido para eliminar a família de Acabe e todos os adoradores de Baal, incluindo os seus sacerdotes. Lá no monte, Elias já havia eliminado todos os profetas que estavam lá. Elias exterminou todos aqueles profetas, porque ali havia os profetas e havia o povo. Depois Eliseu se levanta e lhe unge Jeú, e a missão de Jeú era qual? Exterminar toda a influência de Jezabel, da sua família e dos seus sacerdotes sobre Israel. Você entende isso, querido? Se você for estudar 2 Reis, 1 Reis no capítulo 19, você for estudando, você vai perceber que Jeú, ele não para enquanto ele não cumpre toda a missão, eliminar, tirar toda aquela influência do ensino de Jezabel. Só para você entender como termina isso, né? E tem muitas pessoas que até interpretam esse texto de uma forma errada e acham que a influência de Jezabel é só pintar o olho, usar batom e maquiagem. Quem dera se fosse só isso, né? Quando Jeú ele vai em direção de Jezabel,
numa torre, num local alto, e quando ela vê Jeú, ela tenta jogar a sua sedução sobre Jeú. E quando ela tenta jogar a sua sedução sobre Jeú, deixa eu te dizer, querido, Jeú estava ungido. Jeú tinha fogo na sua vida. A unção do Senhor estava sobre ele. Ele olhou assim e falou assim: tem mais alguns cabras de coragem aqui comigo? Pega essa mulher e joga ela aqui embaixo. E aqueles homens subiram e jogaram aquela mulher. Aquela mulher caiu. Quando Jeú entrou para alimentar, para tomar uma refeição, e falou assim: agora pega essa mulher e enterre, porque ela era filha de um rei. Não deu tempo, os cães foram lá e comeram a sua carne. Comeu praticamente todo o seu corpo, porque um profeta havia profetizado que por causa da atitude dessa mulher, os cães iam comer a sua carne. Mas para você entender isso de uma forma mais profunda, você precisa estudar, e eu não tenho tempo de entrar aqui. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, queridos, é que Deus, Ele levantou ali o profeta Elias, depois o profeta Eliseu, e depois levantou o Jeú. Nós vemos aqui uma influência espiritual influenciando aqui um governo. Talvez você fique perguntando assim: pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver, querido, tem tudo a ver, porque a Bíblia diz que você foi ungido por Deus, você foi escolhido por Deus para influenciar essa terra, para governar sobre essa terra, para ser sal e luz sobre essa terra. Agora, vamos entender algo aqui. Quando nós, antes de concluir aqui, só para você entender, olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar nesse campo da política também um homem por nome de Daniel, que as pessoas começaram a ficar incomodadas com a postura de Daniel, porque Daniel não fazia ali, sabe, querido, ele não se envolvia com a cultura babilônica. Se você estudar o capítulo 1, você vai ver que quando eles são escolhidos para estar ali, manda escolher ali jovens, saudáveis, que não tinha defeito algum para estar servindo. Qual foi a instrução de Deus? Vocês não vão sentar na mesa do rei, vocês não vão comer do manjar do rei, vocês vão se alimentar de água e de legume, porque vocês não precisam da influência desse reinado, vocês não precisam fazer aliança com os deuses da Babilônia, porque eu vou dar para vocês tudo aquilo que vocês precisam para influenciar nesse lugar. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude, Deus acrescentou 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais inteligência, do que todos aqueles jovens que já eram inteligentes, que já eram sábios e que haviam sido escolhidos a dedo para servir ali. Querido, você nunca perde de ficar com o Senhor, você nunca perde em manter a sua aliança com a palavra e não tolerar a influência desse mundo. Percebe o que eu estou te dizendo? Aí aqueles homens, os políticos daquela época, buscaram uma forma de acusar Daniel, mas a única forma que eles encontraram foi: Daniel todos os dias, 3 vezes ao dia ele ora. Então eles arquitetaram um plano, criaram lá uma lei, o rei sem ler assinou e falou assim: durante tanto tempo não pode se fazer petição, não pode se fazer oração. Daniel ficou sabendo daquilo, mas a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, que quando Daniel soube que o decreto estava assinado, como de costume, foi intolerante e se posicionou e continuou fazendo o que ele fazia. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados diante da estátua de Nabucodonosor. E a direção era essa: vocês precisam adorar. Até o momento eles estavam servindo, até o momento eles não tinham nada que desabonasse a sua conduta, estavam ali cumprindo sim, como todo cidadão, obedecendo, pagando seus impostos, mas de repente veio: vocês precisam se prostrar, vocês precisam cultuar aqui agora essa estátua. E eles disseram: não, nós não vamos nos prostrar, mas se vocês não se prostrar, vocês vão morrer. Deixa eu te dizer, rei, nós não precisamos te responder a respeito disso. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos tolerar, nós não vamos nos render, nós não vamos nos prostrar diante do seu Deus, porque nós adoramos apenas um Deus. O que eu fico assim impressionado,
O que mexe comigo é que aqueles homens que tinham o espírito apenas sobre, com uma revelação tão pequena de Deus em vista da que nós temos hoje, tem coragem de se posicionar, bater a mão no peito e dizer: rei, se ele quiser nos livrar, maravilha, mas se ele não quiser, nós estamos firmes, nós não negociamos. Aleluia. Você se alegra por isso, querido? Você se alegra por isso? Eu poderia dar vários outros exemplos aqui. Um outro exemplo aqui para fechar, o exemplo de Mardoqueu. A Bíblia diz que Mardoqueu, queridos, ele não se prostrava diante da figura de Amã, que era um cara a serviço do diabo. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude de Mardoqueu não se prostrar e não adorar Amã, como um dos oficiais ali daquela época, porque um judeu verdadeiro, ele não se prostra diante de ninguém, ele não adora outra pessoa a não ser Deus. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude, Amã arquitetou um plano para destruir todo o povo. E aí você conhece a história. A Bíblia diz que naquele momento, como era o costume daquela época, não se aplica hoje, mas para você entender, Mardoqueu ali começou a se humilhar, e a forma de se humilhar é se vestir de pano de saco, ele começou a se render. Ele começou a jejuar, buscando uma direção de Deus. Então ele chama Esté, que estava lá no governo, olha aí, e o povo fica me perguntando, aonde que está a política na Bíblia? Meu Deus, o povo não está lendo Bíblia. A rainha estava lá, foi escolhida, e a Bíblia diz que ele chama ela e fala assim: filha, tá bom aí, né, a zona de conforto está maravilhoso, mirra, perfume, tá, né, pois é, eu estou aqui no pano de saco e de cinza. Deixa eu te dizer, se você não se posicionar, talvez Deus te constituiu para esse momento, para você se levantar e se posicionar, mas se você se calar, o socorro virá de outro lugar. Mas eu te aconselho, como seu tio, se posiciona, e ela mais do que depressa se posicionou, e você já conhece o fim da história. A Bíblia diz, querido, que no fim daquele desfecho, ela achou graça diante do rei, o rei estendeu o cedro diante dela, e ela pôde fazer um pedido, e pôde expor aquela maracutaia, pôde expor, né, aquele plano diabólico, e a Bíblia diz que Amã, juntamente com toda a sua corja ali, foram punidos, e ele morreu numa forca. Querido, deixa eu dizer algo, vamos voltar para o texto, você está aqui comigo, eu te dei alguns posicionamentos, agora vamos entender. A pergunta é: sou intolerante? Vamos entender aqui o que significa a palavra intolerante. Intolerante, segundo um dicionário, quem não aceita uma opinião contrária à sua. Quem não aceita, dentro desse quesito, eu não sou intolerante. Eu aceito uma opinião contrária à minha. A minha, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, conceito meu, eu aceito uma opinião contrária. Eu acredito que todos os dias nós estamos aprendendo com alguém. Nós temos que estar aberto para opiniões diversas. Quem está aqui comigo, diga amém. Então, baseado nesse posicionamento, nesse significado do dicionário sobre a intolerância, alguém que não aceita a opinião contrária à sua, eu não sou intolerante. Nesse aspecto, eu aceito sim opiniões contrárias a minhas. Mas no aspecto dos princípios da palavra de Deus, como ministro e representante do Evangelho, eu sou intolerante sim. Eu não aceito princípios e ensinamentos fora da palavra de Deus. Se ser intolerante é se posicionar em favor da família, se posicionar em favor da justiça, se posicionar em favor da verdade, se posicionar em favor de um governo justo, sou intolerante sim, e não aceito essa influência diabólica sobre o meu país. Aleluia, aleluia. Observa que esses homens, como Elias, foi taxado do perturbador de Israel. Por quê? Porque ele não tolerou. 850 falsos profetas estavam comendo na mesa de Jezabel, estavam adorando a Baal, mas Elias disse: eu não me prostro, eu não aceito. E por causa do posicionamento desse homem, Deus fez a diferença. E Tiago vai dizer assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós.
é um dos textos que Deus trouxe ao meu coração nesses dias para orar, e todas as vezes que eu vou orar pelo meu país eu cito: Senhor, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que eu, mas a Bíblia diz que ele orou e os céus parou, os céus fechou, ele orou novamente e os céus abriu. E eu te pergunto, o que eu e você não podemos fazer? A Bíblia diz em Tiago que pode muito em seus efeitos a oração feita por um justo. Aleluia. Então, nesse quesito, eu sou intolerante, não aceito uma outra opinião a não ser as verdades da palavra. Querido, a igreja de Tiatira, ela foi elogiada pela sua fé, pelo seu amor, pelos seus serviços, pelas suas obras, mas ela foi chamada de uma igreja que estava tolerando ensinos e influência de uma mulher que se dizia chamar Jezabel, que se dizia profetisa, e ela estava influenciando aquela igreja à idolatria. Não só, queridos, conforme eu falei, uma prostituição física, relacionamentos fora do casamento, fornicação, mas uma prostituição espiritual, uma influência de ensinamentos pagãos querendo entrar e dominar a igreja. Você está aqui comigo, queridos? Então, querido, essa igreja tinha fé, essa igreja tinha amor, ela tinha serviço, ela tinha obras, mas por causa da falta de posicionamento nessa área, o Senhor diz assim: você está tolerando. E aí eu fui pegar essa palavra, tolerar. O que significa tolerar? Ela estava tolerando. O que ela estava fazendo? Ela não estava se posicionando, ela não estava resistindo, ela não estava se opondo, ela estava fazendo o quê? Ela estava concordando. Querido, a Bíblia diz que a gente não pode ser morno. Você já viu aquele cristão morno? Ele não tem posicionamento. Eu sou morno. Querido, não dá mais para ser morno. O morno vai ser vomitado da boca, porque Deus escreve uma igreja também, chamada igreja de Laodiceia, e ele fala assim: eu vou vomitar vocês na minha boca, porque vocês são morno, vocês não são frio e vocês não são quente, vocês são morno. Dá uma cutucada no teu irmão e fala assim: querido, não dá para ser morno, tem que se posicionar. O que essa mulher estava fazendo? Além de ensinar, ela estava fazendo o quê? Seduzindo. A palavra seduzir quer dizer desencaminhar da verdade, conduzir o erro e a enganar. Qual que é a palavra de Deus que eu quero deixar para o seu coração aqui hoje? Chega, chega. Fomos chamados para sermos influenciadores. Fomos chamados sim para andar em amor. Fomos chamados sim para andar em fé. Fomos chamados sim para praticar boas obras, ajudar as pessoas, mas o fato de eu ser uma igreja em amor, o fato de eu ser uma igreja que pratica as boas obras, não quer dizer que eu tenho que tolerar o pecado. Não quer dizer que eu tenho que tolerar a influência desse mundo corrompido pelo pecado, caído sobre a minha vida. Eu estou aqui para influenciar. Aleluia. Então deixa eu te dizer, enche o seu coração de amor, ore muito em línguas, sabe, se encha da palavra, mas quando lá no seu ambiente de trabalho, quando na sua comunidade, quando lá na escola, qualquer lugar você precisar se posicionar, se posicione, querido, se posicione. Hoje, quando você vai se posicionar a respeito de algo que a Bíblia ensina, qual que é a arma do diabo? Você é intolerante, você é fascista, não é ou não é? Você não pode se posicionar, você não pode ter opinião, você não pode denunciar o pecado, porque você é taxado de intolerante. Essa é uma estratégia da cultura marxista, essa cultura que quer implantar a libertinagem. Há algum tempo atrás, aqui, pouco menos de um ano, eu preguei aqui para os casais dessa igreja sobre a ideologia de gênero, e eu falei que essa ideologia, ela aponta para o quê? Para a pedofilia, e hoje você está vendo isso. Por que o inimigo quer trazer essa cultura marxista de libertinagem, aonde o bem parece, né, tem uma cara boa, né, o mal, aliás, tem uma cara boa.
As ideologias parecem ser bom, parece proteger, mas ali por trás existe legalidade, instrução para destruir, querido, porque apesar do diabo ser um ser caído, que não tem a chave da sua casa, ele tem força e poder em cima de legalidade. E quanto mais um país, quanto mais uma cidade, uma família está à mercê do pecado, mais influência o diabo tem sobre essa família. Por que países que foram dominados pelo comunismo, pelo socialismo, são países quebrados? Vai ver na Venezuela, o povo está matando cachorro para comer. Querido, o que eu estou trazendo aqui hoje é muito sério. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que você tem um pastor, você tem um líder que não tolera isso. Não tolero, querido, e não tenho vergonha de me posicionar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, eu tenho me posicionado. E eu te aconselho você a se posicionar. É chegado um tempo, ou você vai jogar no time de Deus ou no time do capeta. Eu estou falando sério. É chegado um tempo, querido. É chegado um tempo onde o mundo espiritual se volta para o governo e o domínio dessa terra, porque ele sabe que está acabando. Está acabando. Está acabando. Então se encha do amor, se encha da palavra, se encha da fé, ajude o seu próximo, sabe, querido, abrace, faça o que precisar fazer, mas, querido, fala, querido, papai não ama isso, papai não ama mentira, papai não ama isso que você está fazendo errado, sabe por quê? Aquilo que a gente não confronta, a gente aceita. Se eu começar aqui na igreja a não pregar sobre cura, não ensinar sobre cura, daqui a pouco tem um tanto de gente doente. Porque aquilo que eu não confronto, aquilo que eu não bato de frente, eu estou aceitando. Se eu não confronto, querido, o que vai acontecer? Aquilo vai me dominar. Então quando você confronta, quando você traz a luz, você dá a oportunidade àquela pessoa de quê? De se arrepender e de mudar. Você está aqui, querido? Aleluia. Mas para isso você precisa fazer o quê? Porque eu admito que tem muitas pessoas fazendo isso sem graça. Tem muitas pessoas fazendo isso sem amor. Tem muitas pessoas fazendo isso pela força do braço. E aí você vai ter o extremo de pessoas que verdadeiramente são religiosas, que não amam o seu próximo, que não se importa, que não consagra a sua vida, que estão no extremo de cá. E aí, querido, o mundo quer pegar tudo e colocar num pacote só. A igreja, os cristãos são intolerantes. Mas eu acredito num povo cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de amor, cheio de boas obras, que vai denunciar o pecado sim, querido, que vai se posicionar sim, querido, porque é um tempo de mudança. E eu falo que é um tempo de mudança na nossa nação. Eu queria que você colocasse de pé nessa noite. Aleluia.